Olá, queridos, tudo bem? Então, resolvi fazer este vídeo para mostrar qual é a forma que eu faço minha técnica de escova definitiva à base de tioglifolato de amônia. Primeiramente, eu começo com a anamnese do cabelo para saber as condições do couro cabeludo, a densidade, a porosidade e a textura desse cabelo. Após isso, eu procedo o teste de mecha, né? E já no meu teste de mecha, eu consigo ver sobre a resistência do cabelo, para eu saber também, muito importante, para eu saber o tempo de pausa desse cabelo. Quanto tempo esse cabelo ele me permite trabalhar nele com o ativo. E tem uma outra coisa também que me ajuda esse teste de mecha, é que a maioria das clientes que me procuram, ela já tem algum ativo do meio para a ponta do cabelo delas. Então eu faço esse teste para me ajudar a ver onde que está essa emenda, para que eu não desça muito com produto, passando muito dessa emenda, para que não haja possíveis quebras. Então, a maioria das clientes, elas já têm outros produtos e elas me procuram para trocar de produtos. Aí eu indico a escova definitiva. Geralmente, eu indico essa escova definitiva para cabelos caucasianos e cabelos cacheados, de médio para grosso. E assim eu consigo ir trocando aos poucos o produto da cliente. No caso aí, eu comecei a aplicação em toda a parte de trás. Eu dividi em apenas 3 partes, porque eu já tenho essa facilidade de dividir em 3 partes, assim, eu já me acostumei a trabalhar assim, mas geralmente os profissionais dividem em 4 partes e trabalho em sentido horário. Então eu dividi em 3 partes, apliquei toda a parte de trás, mecha a mecha, respeitando 1 centímetro da raiz. Eu não sobrecarrego a raiz, porque automaticamente quando eu desço esse cabelo, o produto ele já escorre, automaticamente ele já escorre para a raiz. Então, não precisa você sobrecarregar essa raiz, o couro cabeludo de produtos. Então, eu respeito tanto a raiz, né, o couro cabeludo, quanto a minha emenda, pois essa cliente em específico, ela já está fazendo, a segunda vez que ela está fazendo o tubiculato. Então, eu só estou retocando a raiz crescida, a parte que foi, né, a parte crescida dela. Essa cliente, ela retoca de 4 em 4 meses. Então, na hora que eu aplico bem mesmo na parte crescida e após, quando chega o tempo do enluvamento, aí eu venho e desço mais um pouquinho esse produto, um pouquinho mais para a emenda. Mas assim, não ultrapassar muito dessa emenda, tá bom? Geralmente, quando o cabelo está muito danificado, eu uns dias antes a fazer essa escova, eu indico para a cliente vir fazer um tratamento, uma reconstrução no cabelo, que aí o cabelo ele já me dá um pouquinho mais de segurança para eu trabalhar esse liso nele, né? Então, no caso dessa cliente em específico, quando ela me procurou, o cabelo dela estava muito danificado.
pois ela foi em um salão de beleza e pediu para a cabeleireira fazer uma hidratação e a cabeleireira dela fez uma escova de açúcar. E a partir daí, dessa escova, que ela já tinha feito o procedimento de escova progressiva uns dias antes. E aí, quando ela foi lá para tratar, né, para fazer uma reconstrução, uma nutrição, alguma coisa desse tipo. Só que a cabeleireira dela acabou foi botando uma outra progressiva por cima de uma progressiva que ela tinha acabado de fazer. Aí o que que aconteceu? O cabelo dessa senhora ficou cheio de falhas. Quando ela passava a mão, o cabelo vinha na mão. Então eu quando ela veio e me procurou, eu já vi logo que estava muito fragilizada. Ela queria fazer o alisamento, né? Mas aí não deu para fazer porque eu vi que já estava muito fragilizada. Mas mesmo assim, como ela queria muito fazer, eu peguei, fiz o teste de mecha, mostrei para ela que não tinha condições de fazer. E aí depois disso, ela ficou tratando de 15 em 15 dias, ela foi bem fiel ao tratamento, ela tratou direitinho. E após um tempo, um período acho que de uns 2 meses, ela tratando, eu fiz o teste de mecha novamente e aí eu vi que dava para fazer. Assim, né? Ele não é um cabelo que eu faria, assim, questão que a cliente fizesse, mas a cliente, o desejo dela é alisar o cabelo, né? Então eu, com todo cuidado, né, tratei o cabelo, fiz o primeiro retoque dela somente na raiz crescida e agora ela está fazendo pela segunda vez a raiz dela crescida. Então aí nesse caso eu estou começando a fazer o procedimento de eluvamento desse cabelo. Em algumas partes que precisa repor o produto, eu faço a reposição novamente do produto em algumas partes que já absorveu muito, né, o produto. Ó, observe que nessa hora o produto eu não apliquei muito próximo do couro cabeludo, mas nessa hora você pode observar que o produto ele já escorreu um pouco pro couro cabeludo dela. Então, por isso que você não precisa sobrecarregar esse couro cabeludo, porque automaticamente ele vai escorrer, tá bom? Então, nesse caso, eu faço todo o trabalho de eluvamento com todo o cuidado. Por quê? Porque nessa hora, as ligações de sulfeto desse cabelo, ele ele tá todo, as ligações elas estão todas quebradas nesse momento. Então, o manuseio do cabelo tem que ser muito suave. Não pode tracionar nem colocar muita força nesse cabelo. Tem que ser muito suave, tá? Ó, eu estou reaplicando em algumas partes, ó, que precisou reaplicar mais um pouquinho. E nessa hora eu desço um pouquinho mais com o produto, sem botar muita força, sem botar muita tração. No caso, não precisa colocar muita força, porque é o produto que vai desestruturar as ligações de sulfeto desse cabelo. Então, eu vou cortar um pouquinho agora o vídeo para ficar mais curto, né? E agora então, eu cortei um pouquinho o vídeo, né? Nessa hora eu já tinha acabado de lavar e tratar o cabelo.
Na hora da lavagem, você tem que retirar muito bem o produto com bastante água, somente com água, né? E após isso, lavar muito bem, fazer um tratamento à base de queratina. Tem que ser um bom tratamento. E depois disso, você deve secar e pranchar o cabelo. A prancha tem que ser a prancha de cerâmica, não precisa ser aquela prancha de titânio, tá? A prancha é a prancha de cerâmica e não precisa você pranchar 10, 15 vezes não, no máximo umas 5 vezes cada mecha. Não precisa você superaquecer também não, tá bom? Então nessa hora você trabalha muito bem, né, o liso. É nessa hora que você está preparando o cabelo para poder receber o neutralizante. No caso em específico, essa cliente ela faz coloração no cabelo dela e como vocês puderam observar, o cabelo desbotou bastante nessa parte da raiz. Então nós vamos proceder à neutralização dela juntamente com a coloração. Eu preparo o tubo de coloração, né? Após misturar muito bem o produto, a coloração com a OX, né? De 20 volumes. No caso que ela usa castanho escuro, então a OX é de 20 volumes. Eu não aconselho fazer a neutralização com a coloração com a X acima de 20 volumes não, tá? No máximo, coloração até 7, com a X de 20 volumes, tá bom? Porque pode correr o risco desse cabelo esquentar muito, né? E se partir. Então, é meio arriscado você usar uma OX acima de 20 volumes. E a coloração também. A coloração não é aconselhável usar uma coloração acima de 7, base 7, beleza? Então, nós vamos agora aplicar a coloração em toda a raiz, né? Observe que eu estou aplicando nessa parte que foi processado com tiglicolato, estou aplicando em toda a parte. Na hora de você misturar essa coloração, você mistura a coloração com o X e após misturar muito bem, você acrescenta 15 ml de neutralizante na coloração. Que o neutralizante ele vai ajudar a dar uma enfraquecida mais assim, né, nessa coloração, para não ficar muito forte. E em alguns casos eu ainda acrescento creme branco. Em alguns casos, quando o cabelo está muito ressecado, aí eu acrescento um creme branco na mistura também. Tudo bem? Então agora eu termino toda a aplicação, deixo o tempo de pausa. No caso dela, eu deixei o tempo de pausa de 30 minutos, essa coloração. Após isso, eu retirei muito bem o produto, com bastante água mesmo. Retira muito bem o produto, faz um tratamento, no caso aqui